Se preparem, porque a história de hoje parece ter saído direto de Black Mirror. É mesmo. No nosso Deep Dive de hoje, a gente vai falar sobre o Kyle. E ele se meteu numa enrascada com inteligência artificial e redes sociais. Acabou criando uma realidade paralela, sabe? Nossa, que loucura. Mas, pensando bem, essa história me faz questionar a autenticidade na era digital. A gente vê tanta coisa perfeita online que fica difícil saber o que é real, né? Tá. É tanta gente buscando a foto perfeita, o vídeo perfeito. E o Kyle começou a brincar com essas ferramentas de IA que geram imagens a partir de texto. Tipo o Stable Diffusion e o Dream Booth, sabe? Ah, sim. Aquelas que você coloca a descrição e o IA cria imagem, né? Isso. E ele começou usando o cachorro dele como cobaia. Deu super certo. Criou um monte de imagens diferentes do cachorro, características diferentes. Caramba, ele já manjava de usar essas tecnologias, então. Parece que não tinha medo de ir além. E aí que a história fica interessante. O Kyle tava meio pra baixo, sabe? Preso na casa dos pais, longe da vida que ele queria ter. E ele já tinha até feito um deepfake do Donald Trump, um videoclipe, acredita? Peraí, ele fez um deepfake. Que Yeah. doideira. Então ele tinha manha, o tempo livre e, pelo visto, uma motivação pra fazer algo grande. Exatamente. E ele decidiu usar a IA pra criar fotos falsas dele mesmo. Adivinha quem ele usou como base? Sei lá. Algum famoso. O Ryan Gosling. Nossa, Ryan Gosling. Faz sentido, né? Ele é o tipo de cara que todo mundo admira, bem sucedido. Parece que o Kyle queria criar uma versão idealizada dele mesmo. É isso aí. Ele começou a trocar as fotos reais dele nas redes sociais por essas fotos fakes. E no começo ele tava curtindo a ideia de enganar todo mundo. No começo a gente sempre acha que vai dar certo, né? Mas e aí o que aconteceu? As pessoas perceberam. Então, o engajamento nas fotos começou a cair. As pessoas achavam as fotos perfeitas demais, sem graça. Interessante. As pessoas meio que se sentem quando algo é artificial demais, né? Parece que a gente busca autenticidade, mesmo que inconscientemente. E sabe o que ele fez? Dobrou a aposta. Decidiu inventar uma vida inteirinha em Los Angeles. Apartamento chique, carrão, até encontros com famosos. Tudo com imagens falsas criadas pela IA. Mentira, ele criou uma realidade totalmente fake. Mas por que ele faria isso? Ele queria impressionar os outros, mostrar uma vida que ele não tinha, mas no fundo acho que ele estava tentando se convencer de que aquela vida era real. Nossa, que situação complicada. Ele se enfiou num buraco sem fundo. E como ele lidou com essa mentira, começou a pesar pra ele. Com certeza. Imagina só, manter essa farsa o tempo todo, criar cada vez mais conteúdo falso para sustentar a mentira. Ele estava exausto, se sentindo cada vez mais distante da realidade. Entendi. Ele criou uma persona online tão perfeita que acabou se perdendo no processo. E os amigos dele perceberam algo estranho. Ah, com certeza. As coisas começaram a desandar. Nossa, eu tô curiosa pra saber o que aconteceu. Essa história do Kyle, por mais maluca que pareça, me lembra muito uma coisa que a gente vê direto nas redes sociais. Essa obsessão por mostrar uma imagem perfeita é o que chamam de autenticidade performática. Autenticidade performática. Eu nunca tinha ouvido falar. Me explica melhor. É tipo, a gente fica tão preocupado em parecer autêntico online que acaba perdendo a autenticidade de verdade. É como se a gente virasse ator da própria vida. Entendi. A gente cria uma persona online, mas no fundo é só uma performance. Exatamente. E as ferramentas de IA, como as que o Kyle usou, só pioram as coisas. É muito fácil criar uma fachada ou mostrar uma versão idealizada de si mesmo pro mundo. É verdade. E no caso do Kyle, essa busca pela perfeição online acabou isolando ele da vida real. Ele se afastou dos amigos, da família. É o perigo da autenticidade performática, né? A gente pode acabar sentindo vazio inadequado. Dificulta até a conexão com outras pessoas de forma genuína. E como a gente escapa dessa armadilha? Tem como usar as redes sociais sem cair nessa? Acho que a gente precisa ser mais consciente, sabe? Lembrar que o que a gente vê online é só a ponta do iceberg. As pessoas mostram só o que querem, a parte bonita da história. É tipo comparar os nossos bastidores com os melhores momentos dos outros. Exatamente. E a gente precisa ser mais crítico com o que a gente consome online. Se perguntar por que essa pessoa tá postando isso, o que ela quer mostrar. E ser mais autêntico, né? Mostrar quem a gente é de verdade, mesmo que não seja perfeito. Isso aí. Abraçar as imperfeições, compartilhar as dificuldades, as vitórias, conectar com os outros de forma mais profunda. Mas é difícil, né? A gente vê todo mundo online parecendo feliz, realizado e acaba se sentindo pra baixo. É verdade. Mas quanto mais a gente se concentra em ser autêntico, menos a gente sente a necessidade de performar online. Faz sentido. E voltando ao Kyle, o que você achou da reação dos amigos dele quando ele contou a verdade? Achei bem interessante. Yeah. Alguns riram, acharam a história absurda, mas outros ficaram preocupados, viram que ele estava precisando de ajuda. Acho que ninguém sabia muito bem como reagir, né? É uma situação tão nova, tão diferente. A gente ainda está aprendendo a lidar com essa realidade onde a IA pode criar coisas tão realistas. É difícil saber o que é verdade, em quem confiar. É como se a gente estivesse entrando numa nova era, onde a gente precisa questionar tudo o que vê online.
E a história do Kyle serve como um alerta, né? Um lembrete de que a gente precisa ser crítico, usar a IA com responsabilidade. Principalmente, lembrar que a verdadeira conexão vem de ser quem a gente é de verdade. Com certeza. E isso vale tanto online quanto offline. A gente precisa cultivar relacionamentos genuínos, construir comunidades que valorizam a autenticidade. E essa história do Kyle me fez pensar em outra coisa. E a gente falou bastante sobre a história do Kyle, as questões éticas, o impacto das relações dele, mas o que isso significa para o futuro das redes sociais. Tipo, o que a gente pode tirar disso tudo? A história do Kyle, por mais exagerada que pareça, mostra alguns dos problemas que a gente vai ter que enfrentar com a IA se tornando cada vez mais poderosa. Imagina, qualquer um vai poder criar imagens e vídeos super realistas. Como saber o que é real? Tipo, ver pra crer, já era, né? Agora a gente vai ter que confiar na fonte, mesmo que ela não seja confiável. É esse o problema. A confiança já é um problema online, mas com essa IA que cria qualquer coisa, vai ser quase impossível separar o real do fake. A não ser que a gente investigue a fundo, né? Então a gente vai ter que virar detetive online. E a autenticidade, como fica? Será que todo mundo vai ter uma vida perfeita e fake online? Tipo, um monte de Kyle por aí. Não precisa ser assim. A gente tem que usar essa história como um alerta, sabe? Repensar como a gente usa as redes sociais e ser mais crítico com o que a gente vê por lá. Tipo, a gente precisa aprender a filtrar as informações. Não acreditar em tudo que aparece na tela. Exatamente. E a gente precisa ensinar isso para as próximas gerações, né? Mostrar como identificar conteúdo falso, como avaliar as fontes, como pensar criticamente. A gente precisa de um novo tipo de alfabetização digital. Mas não é só ser desconfiado o tempo todo, né? Tem que ter um jeito de usar essa tecnologia sem se perder do que é real, do que importa. Sim, claro. E aí que entra a gente. A gente precisa se conectar de verdade com as pessoas, ser criativo, ter empatia, construir relações fortes, tanto online quanto offline. Criar comunidades onde a autenticidade vale mais do que a perfeição. Então a história do Kyle, no fundo, é um lembrete pra gente voltar às raízes. Valorizar o que realmente importa. As relações, a autenticidade, as experiências reais. É isso aí. E usar a tecnologia para melhorar essas experiências e não para substituir elas. Essa foi uma baita conversa. A história do Kyle e o mundo das imagens criadas por IA nos mostram os desafios que a gente vai enfrentar nesse mundo digital que não para de mudar. Esperamos que vocês tenham curtido esse deep dive no episódio 17 do FIAPcast. Fiquem ligados nos próximos episódios.